discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém, igreja? Coloca a mão no seu coração, feche teus olhos aí, Pai, em nome do Senhor, em nome do Salvador Jesus Cristo. Nós te damos graças, Senhor meu Deus, por mais um momento, um tempo juntos, Senhor, em tua casa. E estamos compartilhando, aleluia, a tua palavra, Senhor, como uma semente preciosa ao nosso coração hoje. E que sabemos que o Espírito Santo, Pai, se encarregará de promover, papai, tanto o brotar como o crescer e o frutificar dessa palavra na minha vida e na vida dos meus irmãos em Cristo. É assim, Pai, que eu oro a Ti e já Te agradeço. Obrigado, Jesus, amém. Pode tomar os vossos assentos, aleluia, e graças a Deus. Temos discípulos de Jesus aqui, amém? Glória a Deus. Vamos ver se você está alinhado mesmo, amém? Eu queria que você primeiro alinhasse comigo e discorresse comigo no contexto de João 13, que é um texto também muito conhecido, em que descreve, né, o momento em que Jesus chama os seus discípulos para a última ceia. Amém, irmãos? Hoje é um cerimonial que nós replicamos ele, né, uma vez ao mês, e oramos e pedimos graça ao Senhor para o renovo dessa aliança. E nessa ocasião, amados, aconteceu algo que Jesus deixou muito claro ali a respeito de ensinamento, amém? O que aconteceu? Jesus ele escolheu um lugar, pediu, né, para se separasse um lugar para ele se reunir com esses discípulos, e eles iam cear pela última vez. Então não podia ser né, ao relento, como sempre Jesus andou, ou algum lugar, tinha que ser um lugar diferente, especial, e eles conseguiram isso bem ali em Jerusalém mesmo. A palavra diz que o lugar era um cenáculo, um salão grande, né? E aconteceu algo ali que os discípulos foram pegos de surpresa. O que aconteceu? Jesus, vendo que todos eles que haviam se achegado, mas não havia ali, irmãos, nenhum servo que se dispôs a pegar uma bacia d'água, uma toalha e lavar os pés, não somente de Jesus, mas de todos aqueles que adentravam aquele ambiente, porque isso era como se fosse para eles um hábito religioso mesmo, né, dos judeus, de toda vez que alguém entrar na sua casa tinha um servo e se permitia, vocês deixam lavar os seus pés, né? Embora ali não fosse um lugar de deserto, como esse costume seria próprio, mas eles faziam da mesma forma, amém? Vocês já viram isso em outras passagens, né? Então, quando Jesus viu que todos os seus discípulos entraram no ambiente, mas nenhum deles atentou para se rebaixar ou para se colocar à disposição para fazer tal hábito, amém? O próprio Senhor viu ali naquele momento uma oportunidade de ensinar eles, amém, queridos? Ensinar algo para eles. Então o próprio Senhor Jesus pega a bacia, pega uma toalha e começa a ir a um por um deles, né? Lavando e enxugando os pés deles, né? Que é um sinal de boas-vindas, é um sinal de que você está sendo bem recebido ali naquele local, né? E nós irmãos que quando Pedro ele vê isso, né? A gente sabe que Pedro é muito sanguíneo. Pedro se indigna, né? Ele fala: não, os meus pés, o Senhor. Mas às vezes a gente pensa algo, irmãos, em fazer algo tarde, não é? A vida ensina essas coisas para a gente demora muito para entender, para praticar algo, e depois a gente acha ruim quando vê alguém fazendo, amém? E eu estou falando aqui com os discípulos de Cristo, amém? Glória a Deus.
que toda vez que eu prego é o que o Senhor manda. Pedro fala: não, o Senhor não vai me lavar, o Senhor lavar meus pés, como isso? Jesus vai com muito amor, né? Ele está ensinando ali um ato de amor. Fala: Pedro, se eu não fizer isso, Pedro, você tem parte comigo. Porque nós, irmãos, se nós queremos ser discípulos de Cristo, nós temos que submeter a palavra. E tudo que a palavra traz como ordem, ordenança, nós temos que obedecer. Amém? Gostando ou não gostando. Amém? Glória a Deus. E Jesus ainda fala assim: Pedro, olha, o que eu faço agora, você pode até não entender, mas mais adiante, daqui a um pouco, amém? O tema desse mês ainda dá tempo, amém? Ainda dá tempo da gente começar a entender várias coisas que Cristo quer nos ensinar, ou já nos ensinou, a gente não entendeu, né? A gente até retrucou com ele algumas coisas que ele falou assim: não, mas eu já te ensinei a respeito, só que você não fez a sua parte. Amém? Aleluia. E graças a Deus. Então ele fala assim: olha, se vocês querem ser meus discípulos, assim como eu não sou o seu mestre, ele falou para ele assim: vocês não me têm como mestre, Senhor? E se fala assim: nós realmente nós temos o Senhor como nosso mestre, Senhor. Eu falei: então, se eu sou o seu mestre, vocês disseram bem, está escrito, vocês disseram bem, porque realmente eu sou o mestre, né? Se eu os faço dessa maneira, vocês também devem fazer uns com os outros. Amém? Quando vocês falam amém, irmão, vocês estão concordando. Quando vocês não falam amém, eu fico preocupado, porque, como eu falei, é um ensinamento. E é um ensinamento que foi feito lá há 2000 anos atrás, quando ocorreu, mas nós estamos trazendo para a realidade de hoje, amém? Amém. Oh, aleluia. Porque às vezes eu posso ter uma condição de olhar para mim e ver que o irmão, né, alguém está precisando de algo, e eu, na posição que eu estou de pastor, ou de colocado aqui como líder da igreja, né, constituído, e me requer a não me rebaixar a fazer. Eu estou errando e estou pegando contra a palavra. Amém? Por isso que eu faço o possível de tudo que a igreja está fazendo, eu quero estar junto. Eu gosto de estar junto, nem que se for para segurar o martelo, né? Alguém vai bater, mas eu gosto de estar. Ah, mas vamos pintar o chão, eu vou estar aqui, como se fosse um servo, porque eu quero ser um discípulo de Jesus Cristo. Eu quero ser aprovado. Eu quero um discípulo, irmãos, é um imitador. Amém? É um imitador do caráter, é um imitador assim, do modo que a pessoa se conduz, né? E de uma pessoa que você considera ela como sábia, ou como uma pessoa idônea que você confia, ou como uma pessoa de uma autoridade que você reconhece essa autoridade nessa pessoa. Amém? Que você se espelha nela e você quer reproduzir fielmente, né? O modo, o proceder, o caráter dessa pessoa. Você está se mostrando um discípulo. Amém? Amém? E como nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor, é Deus, eu tomei liberdade de usar um discípulo, né? Um discípulo de Cristo. Eu gosto muito de pregar a respeito dele, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é surpreendente no quesito de fé e obediência, meus irmãos, porque ele também não é uma pessoa perfeita. Então, e ele declara em uma das suas epístolas, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, fica mais fácil para nós. Amém? Se eu disser para você: eu sou imitador de Cristo, meu Deus, eu tenho que fazer muito, eu tenho que plantar muito ainda, eu tenho que semear muito, eu tenho que trabalhar muito para me chegar nesse nível.
Mas se eu procurar ser um imitador de Paulo, que era um imitador de Cristo, já fica mais fácil para mim. Amém? Vocês concordam comigo? Porque Paulo, o que eu tenho de impressionante, que eu gosto muito de ministrar ele, Jesus estava tendo trabalho com 12 que andavam com ele. Era muito trabalho. Amém? Nesse próprio capítulo aqui, quem que se achava no líder ali? Pedro. E Pedro, quando teve essa ocasião, ele não tomou uma atitude de discípulo, muito menos de líder. Ele ficou na vida, ficou só observando. Dentre os 12, depois de Pedro, quem que tinha ali que todos, a Bíblia não declara isso, mas se você ler, se você puxar o entendimento, você vê que eles tinham um certo ciúme ali de Tiago e João, que eram meus irmãos, que aonde Jesus ia, além de Pedro, eles estavam juntos, não é isso? Houve até um tempo ali que eles até discutiram, eles brigaram para ver quem que era ali o maioral. Jesus falou assim: não, mas aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, que seja o servo, porque o reino, ele olha assim. Amém? Então não é uma posição, não é um cargo que eu posso usar para impressionar ou para agradar a Deus, irmãos. Oh, aleluia. Para agradar a Deus é servir em obediência. Amém? Amém. E não é servir aqui no altar, no louvor, não é servir aonde estão os diáconos, não é servir, não é isso, irmãos. Isso também é, mas não é só isso. Nós temos uma oportunidade infinita de servir o Senhor da porta da igreja para fora. Amém? Vocês estão comigo aqui? Amém. E é você, como que você vai conseguir expressar isso? Como o texto falou assim: nisto nos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês o quê? Fazer o quê, irmãos? Amar uns aos outros. Ai, essa é uma ferida casca, que eu não gosto nem de tocar, porque se eu tocar vai sangrar. Mas se for sangrar para curar, meu irmão, deixa sangrar. Amém? Não fica olhando só, porque você olha, você vai ver essa marca, essa ferida. E se você não amar, você não vai liberar perdão. E se você não amar, você não vai avançar, né? Aleluia. Você não vai conquistar. Pessoas param no tempo, não prosperam, não crescem, não avançam espiritualmente, quando expressam mais o seu orgulho e retém o perdão, ao invés de perdoar, ser curado, ser feliz. Amém? Meu Deus, quanto tempo eu demorei para entender isso, irmãos? Amém? Você acha que Deus falou para alguém? Quem que Deus trata primeiro, como foi ministrado pelo evangelista sexta-feira, quinta-feira? Primeiro que a lenha desce em que ele levou a palavra. Por enquanto Jesus me deu um par de asas, apesar de ter um título de anjo da igreja, o par de asas não está presente no nosso fato. Eu tenho que depender do Senhor todos os dias. Todos os dias, desde a hora que eu acordo. Eu já me consagro ao Senhor. Obrigado, despertei. Eu não sei o que o Senhor tem para mim hoje. Tudo que tiver com respeito ao reino, a tua obra, ao teu chamado, Senhor. O meu tempo, o meu corpo, a minha saúde, Senhor, eu coloco à disposição para servir.
Esse é um princípio de discipulado. E uma marca de um discípulo é amar o nosso irmão. Aleluia. E eu uso Paulo, você fala assim, mas pastor Paulo é difícil. Paulo era bravo, ele perseguia a igreja, ele mandou prender, matou, consentiu com a morte de Estevão, sim, irmãos. Mas o que eu admiro em Paulo, que ele disse a respeito de fé? Ele foi um que fez grandes coisas. Praticamente ali depois do livro de Atos, quase tudo foi Paulo que escreveu, testemunho da igreja crescendo e avançando com ele e com Cristo. Amém? E ele não teve uma experiência de Jesus andar com ele. Ele declara assim, ele não teve nenhuma visão de que ele viu o Senhor. Ele fala assim, ouviram o Senhor. E fé, irmãos, foi ministrado na escola bíblica do pastor Vitor. A fé vem do ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a boca de Deus. Amém? Falando conosco, amém? Então eu gosto muito de, apesar dele não ter tido essa experiência de ter andado com Cristo, ter sentido a proximidade, né, do corpo físico de Jesus, isso não foi um empecilho para que ele fizesse uma obra tremenda e grandiosa. Então eu gosto muito de usar ele como um discípulo fiel, temente e obediente a Deus. Amém? Amém. Eu quero que hoje olhe para você nessa noite. Você é um discípulo de Cristo. Amém? Você, vou colocar três qualidades, né, de Paulo, do apóstolo Paulo, em que ele mostra o que o verdadeiro discípulo ele se identifica, tá bom? E você, assim como eu, nós, então, né, para ficar mais próximo, nós vamos nos examinar. Amém, queridos? E você vai me amar depois disso, amém? Senão não vai tacar pedra não, tá bom? Abre em Romanos 1, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. A presença dele é muito forte hoje aqui. Além de não por ser só um culto de Santa Ceia, mas desde os louvores, amém? Ele está aqui, amém, queridos? Abre o seu coração aí, abre, né? Entrega, se rasga hoje aí mesmo. Se quiser sair do seu lugar, sai correndo, fica à vontade, sai pulando, fica à vontade, dá glória a Deus, amém? Aleluia. Romanos 1, capítulo 1, versículo 1. A primeira coisa que eu e você temos que ter com Cristo é uma identidade, irmãos. Porque essa identidade, ela destaca um posicionamento em Cristo. Amém? Isso é imprescindível você se examinar hoje. Você falar assim, se você está ou não realmente em Cristo. E se você está realmente em Cristo, existe um traço, uma identificação de como você se apresenta. Amém? O apóstolo Paulo aqui no capítulo 1 de Romanos, no versículo 1, ele apresenta assim, Paulo, né? Servo de Jesus Cristo. Eu acho que tem outras traduções que eles se mostram assim: escravo de Jesus Cristo. Amém? Não sei se é na King James, eu não me recordo, mas eu acho que tem, parece que eu já li. O que um escravo, irmãos, no caso da palavra, significa?
alguém que se submete, alguém que é o quê? Obediente à ordem do seu Senhor, alguém que atende fielmente a ordem do seu Senhor. Por quê? Porque que nem eu comecei ministrando, reconhece uma autoridade de quem está delegando aquela ordem. Amém? E alguém que trabalha, o serve, sem exigir remuneração. Amém? Uma certa vez eu ministrei lá a respeito de Atos 3, que tinha um coxo na porta do templo. E ele esperava ali receber ali dinheiro. Na porta da igreja, com uma deficiência que limitava, tirava ele de uma vida normal, mas a preocupação dele era dinheiro. E eu digo para você que muitas igrejas hoje tem pessoas que estão no lugar certo, irmãos, mas com propósitos errados. Amém? Pessoas estão indo no lugar certo, buscar Deus, que é maravilhoso também, mas com motivações impróprias e erradas. Mas veio dois servos de Deus, dois discípulos, Pedro e João, e chegaram diante daquele homem, e ele viu os dois e falou assim: agora eu recebo agora, e pediu dinheiro. Mas aqueles dois servos do Senhor estavam que nem eu no fim do mês, que a pastora falou, né? Eu lembrei, irmãos, que eu tinha uns euros. Nossa, o euro vale bastante, então o que eu tinha? Nossa, cadê os meus euros? Preciso, né? Pagar uma conta, eu preciso pagar isso aqui. Pus a pastora em polvorosa lá, porque ela não sabia onde estava. Então esses dois servos estavam indo para o culto também da mesma maneira que eu no fim do mês, liso, tudo. E quando aquele homem pediu, eles olharam para aquele homem, o olho dele, e falaram: você não precisa de dinheiro, você precisa de Jesus. Aleluia! Você não precisa de dinheiro, você precisa ser curado. Você precisa largar essa vida aí de pedinte, saltar desse lugar, entrar para dentro da casa de Deus e glorificar Ele. E eles proclamaram: ô filho, temos dinheiro, temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, aleluia, o que nós temos, aleluia, o que nós temos, isso nós podemos te dar. Levanta e anda em nome de Jesus. Ô glória! Aleluia! Aleluia! O servo do Senhor, ele não atenta para dinheiro. O servo, o discípulo, né, do Senhor, ele sabe que dinheiro pode ser uma consequência, mas a prioridade é servir, sem nem pensar em planos assim: nossa, eu vou servir na casa do Senhor, eu vou fazer isso e receber algo. Nossa, isso é uma presença tremenda. Aleluia! Aleluia! Quando você olha, glória a eu Deus! tive uma infância sofrida, sem pai, sem amor de mãe, maltratado pelos irmãos.
passei muita fome, eu tive uma vida muito dura. Irmãos, para você me ver chorando, eu não estou aqui, é só pelo Espírito Santo. É só pelo Espírito, porque eu apanhava às vezes por coisas que eu não merecia e eu saí uma gota. Eu sofri um acidente, nada de chorar, mas quando eu estou aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, sentindo que Ele está ministrando aqui no meu coração. Vocês me veem chorando aqui na igreja, não precisa se preocupar, pastor, que dever, pastor, que pagar uma conta, não. Estou sentindo a presença. Amém? É uma marca minha. Então Paulo, ele se apresenta com uma identidade que ele tem com Jesus Cristo. Embora ele não tenha andado com Jesus Cristo, ele só ouviu, né? Teve um encontro marcante, sobrenatural com o Senhor, sim, mas ouvindo a voz dele e passando a crer, amém, irmãos? Aleluia. Ele se declara: eu sou escravo de Jesus. Paulo, servo de Jesus. Ele começa uma carta à igreja de Roma, né? Providencialmente ao bispo lá, Tiago, irmão de Jesus Cristo, né? Que era o bispo da igreja de Tiago era da igreja, perdão, eu não sei quem estava na frente da igreja de Roma, não me lembro. Mas ele começa a carta mostrando a sua identidade, quem ele é em Jesus Cristo. Amém? Então, a primeira marca que eu e você, nós podemos nos apresentar, irmãos, para qualquer lugar, é você ver como que você se encontra em Cristo. Paulo se identificou como servo, você pode se identificar como filho. Eu, fulano de tal, filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? E são duas, né, posições que não agregam ostentação nenhuma. Eu não preciso chegar em um lugar e falar assim: eu sou pastor, tirar a minha carteirinha. Né, irmãos? Porque quando eu vou visitar hospitais, que normalmente é fora do horário, eu tenho direito à visita religiosa nesse horário. Na hora o funcionário diz: mas o senhor é o quê? Aí eu declaro: eu sou servo de Cristo. Aí eu pego a carteirinha, tenho que mostrar para ele. Aí ele lê lá: pastor. Amém? Mas a minha marca, o meu posicionamento hoje coincide com o posicionamento de Paulo, porque eu também sou servo. Em um dia da minha vida lá atrás, eu ouvi através de profecias e de algo também dentro de mim, que eu tinha que servir a obra de algum jeito. Amém? E eu levantei as minhas mãos e falei: isso mesmo. Aleluia. Não era para aceitar Jesus, já tinha aceitado Jesus, era para servir. Amém? Mas, pastor, isso não é inerente a todos. Justamente por isso que eu estou falando: quem não é chamado para servir tem que entender que, pelo menos em Cristo, você é filho. Você não pode menosprezar isso. Não pode ter isso como algo qualquer ou comum. Porque quando você se declarar para alguém assim: quem você pensa que você é? Você vai falar assim: eu sou filho de Deus. A pessoa vai rir. Vai falar assim: filho de Deus, eu também sou. Eu falo assim: opa, peraí. Você conhece a palavra? A palavra do Evangelho de João, capítulo 1, versículo número 11, vai dizer assim: que todos os que aceitaram Jesus, lhe foi conferido o poder de ser chamado de filhos. Mas quem acha que conhece Jesus, quem
quem acha que anda com Jesus, quem acha que só por falar algo, não quer dizer que isso realmente é verdade. Amém? Você tem que explicar para as pessoas: olha, você tem que vir comigo, você tem que vir para a igreja, aceitar Jesus, e começar a ouvir palavra, e começar a endireitar os seus caminhos, para você ver que você pode continuar caminhando ou como filho ou como servo. Amém? Dos dois jeitos é bem, meus irmãos. Amém? O filho, assim como o filho, tanto os filhos como o servo, aleluia. A glória é estarmos em Jesus Cristo. Amém? E não no mundo, e não no conceito religioso do mundo, mas no que Jesus Cristo nos ensina: a ter fé e andar, ou adorar a Ele em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Então esta é o primeiro item que eu e você nós temos que nos analisar: o nosso posicionamento em Cristo. Amém? A segunda coisa, que tem uma vírgula aqui que separa, está escrito assim: chamado para apóstolo. Isso já está implícito ao que Paulo se apresenta aqui, amém, irmãos? Declaradamente, ele soube, ele identificou que ele fora chamado para algo. Amém? Como que eu identifico isso, meus irmãos? Como eu disse, é entendendo, erguendo as mãos. Esse é um sinal de que você aceita um chamado específico para algo. Amém? Na sua trajetória, na sua caminhada de fé. Eu posso falar algo com propriedade aqui, irmãos, porque eu já estou no Evangelho já faz um tempo. Muitas pessoas têm chamado, já identificaram esse chamado, mas não estão no chamado. Elas ainda não entenderam a posição dela em Cristo. Porque quando é servo, tem que ser obediente, tem que se lançar mesmo, e gostando ou não gostando. Amém? Eu pergunto: que glamour há em servir ao Senhor como um apóstolo? A riqueza? A honra? A glória disso? Perante o mundo? Mas para Deus sim. Para Deus sim. Porque se você se acha servo em Cristo, obedece, entende o chamado, aleluia, é porque Deus vai investir em algo. Quando Deus investe, irmão, é para multiplicar. Eu nunca vi Deus falando que ia subtrair, ó. Ele sempre fala multiplicar. E o multiplicar de Deus, irmãos, é algo que foge da minha noção de matemática. E olha que eu acho que eu entendo um pouco de matemática. Coitado de mim, quando eu vejo Deus usar a matemática. Amém? Glória a Deus. Tem muitos que têm esse entendimento e já sentiram nitidamente o chamado, mas não abrem mão de filho. Por que eu falo filho?
aceitaram Jesus, creram no nome dele, é filho. Mas filho, ele tem filho que é folgado, né, irmãos? Tem filho que não gosta de fazer nada. Tem filho que é só o sangue. Não estou falando aqui, irmãos, pelo amor de Deus, é palavra, amém? Palavra é consenso, cada um se examine. Eu vou usar, por exemplo, a minha casa. A minha casa eu posso falar. Todos os meus filhos são trabalhadores. Todos eles. Todos eles. Todos eles correm atrás. Graças a Deus. Mas tem filho que é meio, né? Meu pai se vire. Minha mãe que se vire. Eu quero. E tem filhos assim na casa de Deus, amém, irmãos? Eu não estou contando historinha aqui, não. Estou falando algo que é sério. Tem pessoas que já ouviram, já sentiram que tem algo a fazer, tem algo a desempenhar. Isso é chamado. Todo aquele que é chamado, ele é separado. Ele sai da condição de filho. Amém? Para quê? Para fazer algo que o Senhor vai determinar. Aí você passa a viver o chamado. Aí eu volto, Paulo. Sem salário, sem remuneração e sem intentos a esse sentido. Porque não é porque eu vou servir a casa do Senhor que o Senhor vai me irritar. Ele não falou isso na Bíblia em lugar nenhum. Nem eu sou doido de falar algo assim nesse sentido para vocês. Aquele que vive o chamado, ele atenta que nem o que Paulo diz também. Eu não lembro os lugares, irmão, mas eu sei que está aqui. No hardware, aqui no HD aqui. Ele fala assim: eu aprendi a me contentar a ter muito, como também a ter pouco. Então, quando eu tenho muito, eu dou glória a Deus, viajo, como a picaninha, aleluia. Mas quando eu tenho pouco, irmãos, eu caco as moedas. Não dá para comprar 3 pães, vai 2 pães, está bom também. Muito bem, pastor, 2 pães está ótimo. Aprendi, irmãos, é aprender. Ser discípulo é aprender. O discipulado é um aprendizado eterno, amém, irmãos? Então ele fala assim: eu aprendi a ter fartura, mas eu aprendi também a passar fome. Aprendi a me contentar quando estava aquecido, mas aprendi também a passar frio. Viver o chamado é isso aí, meu irmão. É lá em cima dando glória, a hora que está lá embaixo dando glória também, não é murmurando não, é dando glória, amém? E isso é isso que as pessoas não, eles olham para olha a vida de Paulo. Tem uma passagem, eu não sei se no livro de Atos, só que não era Paulo, acho que era Pedro, fala que os enfermos, eles queriam um lenço, a toalha que Pedro usava, porque eles tocando naquele, eles tinham fé que eles iam ser curados. E se não me engano, a palavra confirma que eles eram curados. Agora é isso aqui, é saber que através de um poder que não é nosso, mas que nos é confiado, podemos fazer coisas sobrenaturais no nome dele. E normalmente é para os outros, não é nada para nós. Porque na própria carne, Paulo tinha uma doença, ou tinha algo que o afligia, que ele orou a Deus 3 vezes, e eu estava de espinho na carne, e Deus falou assim para ele: se a minha graça te basta, querido. Vocês estão entendendo? O poder que Paulo tinha de orar, de curar os outros, para ele não funcionava. Você me deixa nada. Aleluia. Vocês estão entendendo, irmão?
Glória a Deus, isso é muito importante, amém? Muito importante. Nós que somos discípulos, nós estamos sendo discipulados em todo mundo, nós entendemos, primeiramente, nossa identidade com Cristo. Sou filho, sou servo. A segunda é, você tem um chamado. Quando você não levantar a mão e falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Se você só cantar aí, não é a mesma coisa. Se você só falar com os seus lábios, mas não se mover em promover as atitudes de viver o chamado, não vai funcionar. Amém? Amém. Aleluia. E a terceira e última, terceiro e último item aqui, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Quando eu e você, a gente se identificar em Cristo, qual o nosso posicionamento em Cristo, nós vemos se nós temos um chamado ou não. E se identificarmos, se quisermos nos entregar para servir, nós temos que ter uma atribuição que vai marcar o meu e o seu chamado. Amém? Porque quando Jesus chamou ou falou, o Paulo lá em Atos 9, é isso? Aleluia. Falou tudo, irmãos. Que Jesus o escolheu, que Jesus o separou. Isso é Atos 9, a versão de Paulo, que era Saulo, O versículo 15 diz assim: vai, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Amém? Aleluia. Então ele tinha um chamado. Aleluia. Para quê? Escolhido para quê? Para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E qual que era a marca que ia definir, que ia ser o norte que ele ia se mover? Está no versículo seguinte: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo nome. Salário, pagamento aqui. Amém? O amém sai fraquinho, irmãos? Porque esse é o pagamento do trabalho. Mas é a atribuição do chamado. Mas não precisa ficar assustado, porque não é só apóstolo. Apóstolo é um dos dons ministeriais. Amém? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Amém? Esses 5 principais, que são os que coordenam, o ambiente ou a instituição chamada igreja. Mas existem chamados que nós chamamos aqui de Ministério de Socorros, que são tanto importantes quanto qualquer um destes que eu mencionei aqui, que são aqui, os diáconos da intercessão do altar, diáconos que servem na porta, nossa irmã Adriele, que trabalha como a nossa tesoureira,
Japonês Silvana, nossa secretária. Rogério Suína, nosso vice-presidente. Vocês entendem, irmãos? Que ainda tem muita. A tia que está hoje lá no salão. Hoje nós não temos cantina, era para ter hoje cantina de caldinhos. Mas vai ter em nome de Jesus, amém? Esse cruzeiro não vão perder as oportunidades de ir embora para casa com, né, o espírito e o buchinho quentinho, saciado. Mas são tão importantes quanto alguém que subir aqui e incendiar a igreja com a palavra ou com a unção do Espírito. O culto não funciona se não tiver a cooperação de Deus. Vocês estão entendendo? E são chamados. São chamados. Não tem salário. O salário é de servo, é trabalhar sem querer algo em troca, sem ter planos de mensurar que você tem direito a algo. Não, irmão. Eu aprendi lá no reino. Quem não serve, irmãos, não serve. O servir é isso. Quando Jesus fala assim, ele tem que entender o que é padecer por meu nome, é passar por tudo. Dando glória a Deus. Mas você tem momentos de querer questionar Deus. Mas Deus, por que disse? Mas Deus, e aí? Mas Deus não sei o que. É servir sem pretensões. Ou se for filho, seja um filho obediente à palavra e cumpra esse novo mandamento que o Senhor anunciou aqui, né? Antes de perguntar a situação dos discípulos, ele falou um novo mandamento nesse povo: vocês amem uns aos outros como eu os amei. Filho pode abdicar disso, amém? Porque você fazendo isso, você está servindo. Indistintamente você está servindo. A mesma coisa, você está servindo o quê? Você está servindo a palavra. Amém? Então quando você decide amar, porque amar é decisão, né? Foi ministrado hoje também aqui. Eu sempre soube disso. Quando você decide amar, você faz que nem Jesus, que não viu a importância que ele tinha como mestre, como Senhor deles, de dar o exemplo de pegar uma bacia de toalha, já que ele viu que ninguém se atentou, né? E ele foi lá e fez e falou assim: olha, eu quero que vocês sejam meus discípulos, e isso eu quero que vocês façam da mesma forma que eu fiz. Eu, sendo mestre, eu quero que vocês façam uns com os outros da mesma forma. Amém? Amém, irmãos? O que é isso, pastor? Isso às vezes é você se diminuir. Às vezes você tem uma noção de você, um certo grau de importância que você atribui a você, que sem você querer o seu orgulho ele se exalta, você se engrandece diante de um outro irmão que você considera menor. Meu irmão, está fora da palavra, está totalmente fora. E eu vi muito isso em igreja, porque não é a primeira igreja, não é a primeira igreja que nós estamos. Eu vi muito isso. E eu sou muito questionado nisso. O senhor é um líder que não tem autoridade. Eu falei: não, irmãos, a minha autoridade não é para ser imposta. A minha autoridade pode vir a ser reconhecida e imposta, não. Por quê? Porque eu não assalario ninguém aqui. Amém? A membresia são filhos de Deus, e a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Então eu trato com todo amor, com todo respeito. Tudo eu condiciono a algo que traga paz, que traga edificação.
Amém? Mas eu chamo a atenção sim. Quando eu vejo algo fora, algo está andando, está saindo fora do caminho, da visão que eu tenho de igreja, e eu chamo a pessoa e falo, fulano, vem cá, vamos conversar. Mas eu exerço minha autoridade em amor. Eu quero que a pessoa, ela atende, ela enxergue que ela está, andando à parte, e volte para andar no caminho. Amém? Volte para andar no caminho que é reto. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês entenderam o que é ser discípulo? Você sabe que atrelado a isso tem uma marca, que Cristo falou para eles: olha, nisto todos conhecerão, todos vão conhecer eu e você como discípulos, se nós conseguirmos amar uns aos outros. Amém? Amém? Tanto servindo como servo, ou adorando como filho. Aleluia. Amém? Mas o importante é a segunda parte da ministração, é seu posicionamento em Cristo. Você vê se você tem um chamado ou não, para você se decidir. Amém? Se você está na condição de filho, passa para a condição de servo. Vamos trabalhar, que a seara é grande. Aleluia. E o terceiro é você entender, através do seu chamado, o que o Senhor espera que você faça. Amém, queridos? Porque toda a operação, todo o trabalhar, todo o servir, desde que ele esteja centrado em Cristo, no chamado dele e na vontade dele, você vai prosperar. A igreja do Senhor vai prosperar. A sua família vai prosperar. Aleluia. A sua fé vai prosperar. Amém? Fé é dom de Deus. Aleluia. Quem enriquece a nossa fé é Deus, irmãos. A sua fé, ela vai prosperar. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus aí? Amém?